Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muitas novidades e muita informação para você ficar sempre muito bem informado sobre os seus direitos, justiça e cidadania. Hoje nós vamos falar como regularizar a situação eleitoral, o prazo, multas e consequências, gente, porque às vezes a gente é muito desinformado, mas hoje você vai ficar muito bem informado, porque eu estou aqui com Yara Calheiros, analista, vai deixar a gente muito bem informado sobre esse assunto. Yara, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Entrevistas DPE. Obrigada e obrigada pelo convite, eu fico muito feliz. Então, é um prazer te receber novamente. Yara, para nosso começo de conversa, né? Quais são aí as principais consequências para quem não regularizar a situação eleitoral aí após as eleições de 2024? Primeiramente, é muito importante que você que está nos ouvindo dê uma olhadinha e consulte como está a sua situação eleitoral. Primeira coisa, muitas pessoas não votaram nessas últimas eleições, ou deixaram de votar em um turno, ou não votaram no segundo turno, ou até mesmo estavam viajando e não justificaram. É muito importante que você consulte a sua situação eleitoral, porque existem alguns atos da vida civil que exigem que você esteja quite com a justiça eleitoral. Principalmente se você for fazer matrículas em universidades públicas, se você for tirar seu passaporte, se você deseja tomar posse num concurso público, você precisa estar com a sua situação regularizada. Existe aí algum aumento no número, né, de eleitores que estão buscando aí regularizar a sua situação este ano em comparação com as eleições anteriores? O que a gente vê, que infelizmente é o principal cenário, é que os eleitores deixam para regularizar a sua situação nos últimos dias. Então, o que é importante ressaltar? Gente, em anos eleitorais, em anos que eu tenho eleição, o cadastro eleitoral fecha. O que significa isso? Isso é uma determinação da lei, é da legislação, que o cadastro eleitoral feche 151 dias antes da eleição, para que a justiça tenha tempo de organizar toda a eleição, certo? Então você tem que ficar atento que esse ano nós não temos eleição, então você pode regularizar a sua situação durante o ano inteiro. Olha que coisa maravilhosa, você tem um ano inteiro para regularizar a sua situação. Ano que vem nós temos eleição, então o cadastro eleitoral fecha 151 dias antes da eleição. Provavelmente lá para maio ou abril o cadastro eleitoral fecha. Depois disso você não consegue mais regularizar a sua situação. Se regularizar no prazo, né? Para a gente perder essa fama de que brasileiro deixa tudo para o último momento. E infelizmente é isso. Infelizmente, Adriana, acontece. É isso. O que acontece? Na zona eleitoral que eu trabalhava, as filas eram quilométricas. Elas chegavam na esquina, na outra esquina. Lá no Pintolândia, lá na outra esquina. E aqui também na primeira zona, que é aqui pertinho, no São Pedro, na Santos Dumont também. Mas por quê? Gente, nós temos o ano inteiro para regularizar. A gente pode regularizar também por meio do site do TRE. Você pode entrar em contato com a sua zona eleitoral. Se você estiver devendo, se for uma multa porque você deixou de votar, você pode mandar mensagem para a sua zona eleitoral. Eles vão enviar para você o boleto para você pagar, você paga e aí automaticamente a gente vai fazer essa regularização e ainda manda para você a certidão de quitação. Você não precisa nem sair de casa. Olha só, já tem essa facilidade toda, Sim, né? Sim, tem essa facilidade. E Yara, fala pra gente qual é o procedimento aí que o eleitor deve seguir, né, para justificar a ausência, a regularizar também a sua situação eleitoral. Ele pode fazer isso de forma online ou precisa comparecer aos cartórios? Primeira coisa, você precisa consultar como anda a sua situação, certo? A gente tem várias situações. Quem não fez a biometria, às vezes há muito e não vota há muito tempo, está com o título cancelado, certo? Então, se eu tenho mais de 3 pleitos sem votar seguidos, o meu título pode estar cancelado. Nesse caso, quando o título está cancelado, você vai pagar uma multa. Gente, quando eu digo multa, a maioria das pessoas fica, ai meu Deus, é muito caro. Gente, a multa que você paga por ausência na votação é de R$ 3,51 por pleito. Então, embora você tenha faltado várias eleições, a multa não vai ser exorbitante. Então, não se preocupem porque é R$ 3,51 por pleito. Então, você vai ter que pagar essa multa e depois que você pagar essa multa,
Para que você tenha a sua situação regularizada, você tem que fazer a biometria quando o seu título está cancelado, certo? Agora, se você só deixou de votar, vamos supor, eu só deixei de votar na eleição passada, eu não votei no primeiro turno na eleição passada. Então, você pode entrar em contato com a sua zona eleitoral. Yara, como é que eu faço para saber qual o número da minha zona? No site do TRE, tre-rr.jus.br, nós temos lá no site o telefone de todas as zonas eleitorais, certo? Todos os telefones têm WhatsApp. Então, você pode ligar para a gente ou você pode mandar o WhatsApp, você consulta a sua situação e, se for o caso de ser só uma multa porque você não votou na última eleição, a gente manda para você o boleto, você efetua o pagamento. Agora, a gente, por Pix, tá super prático, bem rápido. Você faz o pagamento e aí a gente registra no sistema e depois emite para você a certidão de quitação eleitoral. A certidão de quitação eleitoral, ela é a prova de que você está quite com a Justiça Eleitoral. E qual é o prazo final, né, para que os eleitores regularizem aí a sua situação e o que ocorre se esse prazo não for cumprido? Gente, esse ano, como não temos eleição, você pode regularizar a sua situação durante o ano inteiro, certo? Agora, fiquem atentos, porque no ano que vem, 151 dias antes da eleição, o cadastro eleitoral fecha. Então, você não vai conseguir transferir o seu título, certo? Para o seu domicílio eleitoral, para você votar em outro lugar. Você não vai conseguir fazer biometria, você não consegue fazer absolutamente nada, porque o cadastro eleitoral está fechado. Então, o sistema não permite que a gente faça nenhum tipo de operação, certo? Então, o que eu aconselho? E outra coisa, jovens eleitores e primeiros eleitores, fiquem atentos porque já aconteceu o caso lá na zona eleitoral de um rapaz de 17 anos que havia passado da Universidade Federal e não tinha tirado o título dele. Então, ele foi no último dia para tirar o título dele e se ele não tivesse o título, ele iria perder a vaga na universidade. Então, percebam que, o que eu aconselho? Você, que é jovem e tem entre 16 e 17 anos, que o voto é facultativo, procure o cartório eleitoral mais perto para você já tirar o seu título. E outra coisa, agora a gente não tem mais título físico verdinho. Todo mundo fica, ai, o título agora tá muito feio. Sim, gente, o título agora é só um papel. O que eu aconselho? Seja moderno e use o e-título. É por isso que eu tenho o e-título. Então, Adriana, a gente tem que se atualizar. Você é moderna. Você já tem o e-título, você é moderna. A gente tem que acompanhar, né? Exatamente, exatamente. Existe casos especiais de eleitores aí que enfrentam, né, dificuldades para justificar a ausência, né, ou regularizar como pessoas que estão fora do estado ou em situação de emergência. Como é que eles devem proceder? Gente, esse caso é um caso muito específico e você tem que consultar. Então, vamos supor, muitas pessoas estão irregulares porque deixaram de justificar. Nesse caso é muito fácil, como eu disse. O que você faz? Você manda mensagem para o seu cartório, você paga a multa e aí a gente regulariza a sua situação. Mas nós temos que ver os outros casos. Então, se você tem alguma condenação criminal, você está com seus direitos políticos suspensos, não é possível que você regularize a sua situação até que você cumpra aquela pena, certo? Se você tiver com seu título cancelado, isso acontece muito. Muitos idosos deixam de votar. Pessoas também que moram em interiores de difícil acesso deixam de votar. Nesse caso, você vai precisar pagar a multa porque você deixou de votar. Lembrem-se, gente, que não é uma fortuna, R$ 3,51 por pleito, e além disso, você vai precisar fazer a biometria. Então, a biometria, gente, ela só é realizada na sede dos cartórios eleitorais, porque na biometria você vai tirar as digitais, você vai tirar foto. Então, você não tem como fazer isso de maneira remota, só entrando pelo site, certo? Então, é muito importante que você preste atenção, que você entre em contato com o seu cartório eleitoral para saber qual a sua situação. E esse ano é o ano perfeito para que você regularize todas as suas pendências com a Justiça Eleitoral. E esse valor, ele muda, Yara, ou ele permanece sempre? Esse valor, ele pode variar da multa? A multa é R$ 3,51 por pleito. Então, se você deixou de votar 2 pleitos, muitas pessoas acham que são 2 eleições, mas não, é pleito. Então, gente, se você deixou de votar
no primeiro turno e você deixou de votar no segundo, já vai dar 7 alguma coisa. Aí teve uma outra eleição que você deixou de votar, aí vai somar mais 3,51, certo? Mas, gente, todos esses meus anos de justiça eleitoral, que eu já tenho 6 anos de justiça eleitoral, eu nunca vi ninguém pagar mais que R$ 30 de multa. Pra você ver, porque a multa ela não é tão alto o valor, certo? Inclusive, muitas pessoas deixam de votar dizendo: eu prefiro pagar a multa. Não faça isso. Vote. Exerça a sua cidadania. Porque você tem o poder de escolher. A gente tem o poder de escolher. E a política, ela influencia diretamente na nossa vida. Então, nós temos o poder de escolha. Não faça isso. Eu não vou votar. Não, gente, vote, exerça a sua cidadania. Exatamente. As pessoas estão muito desacreditadas hoje, né, Yara? Elas costumam ver muitas coisas e dizem: eu não acredito mais, eu não tenho mais fé em ninguém. Mas a gente deve sim observar quem a gente está elegendo, quem a gente está colocando lá para nos representar. E é isso, não pode deixar de exercer a cidadania. Exatamente. E vocês viram, conforme eu disse, esse ato de cidadania, ele tem reflexos na vida civil. Então, você fica impedido de tirar passaporte, você fica impedido de assumir, de tomar posse num concurso público, você fica impedido de também assumir uma sua vaga na universidade. De fazer seletivo também. De começar a estudar. Exatamente. Quando tem seletivo, quando o Estado ou o governo faz algum seletivo grande, lá na zona a gente percebe o fluxo aumentar. Justamente por quê? Porque as pessoas vão lá para se regularizar e também pegarem a certidão de quitação eleitoral. A certidão de quitação eleitoral, gente, ela é um instrumento de cidadania. Inclusive, alguns empregadores também, empresas privadas, eles exigem que você tenha certidão de quitação eleitoral e que você tenha o título eleitoral. Com certeza. E o Tribunal Regional Eleitoral ele tem observado aí um crescimento, né, na adesão dos eleitores a esse processo de regularização? Sim. Inclusive, a gente tem feito muitas campanhas para que os eleitores se regularizem. Há também programas específicos da Justiça Eleitoral, que é a Justiça Eleitoral Itinerante, que ela vai em comunidades mais distantes, que ela vai nos municípios que não são sede de cartórios, porque nós temos alguns municípios que não são sede de cartórios. Como assim, Yara? Por exemplo, eu já trabalhei em São Luís do Anauá. Lá é a 4ª zona eleitoral. É São Luís do Anauá, São João da Baliza e Caroebe. A sede da zona do cartório eleitoral é em São Luís do Anauá. Ou seja, se você precisar regularizar a sua situação, você teria que ir em São Luís do Anauá, certo? Então, a gente faz algumas ações também que possibilitem que esses eleitores que não estão localizados na sede e em comunidades também distantes tenham acesso aos serviços da Justiça Eleitoral. Mas agora também está moderno, né, Adriana? Você manda mensagem, você consulta, você manda o WhatsApp, você liga, você não precisa mais de título físico, você tem o e-título. Exatamente. Hoje a gente tem mais essa facilidade, né, da acessibilidade, resolver muitas coisas pela internet. Exatamente. E de que maneira a Justiça Eleitoral ela tem buscado orientar os eleitores, né, sobre a importância da regularização e as penalidades de não fazê-lo? Nós estamos fazendo várias campanhas e, inclusive, também promovendo essas ações de cidadania com esse foco de esclarecer quais são as consequências para o eleitor, caso ele não se regularize. E, inclusive, também a Justiça Eleitoral atua de maneira preventiva em relação também às eleições. A gente tem um trabalho também muito grande em relação aos mesários. Os mesários, eles são muito importantes também para a gente no processo eleitoral. São eles que ajudam e contribuem para que as eleições consigam, de fato, sair e ter êxito. E vocês sabem, né, gente? A Justiça Eleitoral, a nossa Justiça Eleitoral, é uma das justiças mais rápidas e céleres. Aqui, diferentemente de outros países, a gente tem o resultado oficial e final no mesmo dia da eleição. Não são todos os países que contam com esse sistema tão eficiente. E nós temos as urnas eletrônicas, que é uma tecnologia tupiniquim, uma tecnologia brasileira e confiável. É modelo para vários países do mundo. Muito bom e confiável, né? Exatamente. Embora muitas pessoas espalhem fake news por aí, né, Adriana? Verdade. Até agora, ninguém conseguiu comprovar nada a respeito da urna eletrônica. Com certeza. E quais são aí os principais direitos, né, de um eleitor que ele pode perder caso não regularize a sua situação eleitoral dentro do prazo estabelecido?
Como eu já falei, tem também uma aqui que eu não citei ainda e que é muito importante. Adriana, a gente está aqui no estado de Roraima, nós temos muitos servidores que entraram na PEC. Você sabia que se você não tiver com a sua situação eleitoral regularizada, você não vai conseguir? Exatamente, já vi pessoas que estavam aí juntando, né, as suas documentações para entrar e não estava regular com o seu título de eleitor. E aí foi um empecilho. E lá vai aquele para acertar, tentar regularizar a situação dele, para que não ficasse ali incompleto aquela documentação exigida por eles. Gente, aqui a gente está no estado que tem muitas pessoas que se enquadram, né, nessa hipótese que podem ser beneficiárias da PEC. Vocês têm que também ficar atentos. Outra coisa também, prestem atenção, quando você sair candidato ou candidata, vocês precisam prestar contas. Acontece muito isso. Lá na zona nós verificamos vários casos de várias pessoas que saíram candidatos e depois não prestaram contas da eleição, não foram atrás disso e quando saiu o nome da PEC, quase perdeu o seu enquadramento por conta disso. Nossa, que situação. Exatamente. Hein? E chega casos, né, que tem pessoas que se candidatam, dali passa um pouquinho, eles são impedidos de se candidatar, de concorrer ali com os demais por conta de irregularizações com o TRE. Exatamente. Porque, gente, quando você vai sair candidato, você tem que ter a sua situação eleitoral regular, você tem que estar quite com a Justiça Eleitoral, certo? E muitas pessoas não sabem disso. É como eu falei, na PEC, quando você for reenquadrado na PEC e você for assumir, eles vão pedir para você uma certidão de quitação eleitoral. Se for só uma multa que você deixou de votar nas eleições, é rápido, você resolve. Agora, se for uma prestação de contas que você não fez na época que você saiu candidato, isso demora, porque você vai ter que entrar com um processo judicial de regularização das suas contas, vai passar por todo o procedimento e depois vai ter uma sentença do juiz para ver se você está com a sua situação regular ou não. E, enquanto isso, se for urgente, você provavelmente perde o seu enquadramento. Então, percebam que a situação eleitoral ela é muito importante, porque muitas pessoas acreditam que é só... eu vou votar e tal. Mas não é. A gente tem várias implicações na vida civil. Com certeza. Yara, muitas informações, muita coisa que a gente não sabia e que agora você deixou a gente ciente. Algo mais a nos acrescentar? Eu queria deixar aqui como recado final mesmo para os eleitores e para quem está nos ouvindo. Para quem é novinho, para quem ainda está entre 16 e 18 anos, que o voto é facultativo, por favor, vá logo ao cartório eleitoral, faça seu título eleitoral, se aliste como eleitor, porque aí você já fica tranquilo. Passou na universidade, quer arranjar um emprego? Eu já tenho título eleitoral. Você que deixou de votar, procure um cartório eleitoral também para regularizar a sua situação. Caso você precise de uma certidão de quitação eleitoral, é muito importante também. E você que está nos ouvindo, que também tem esperança, que provavelmente vai ser enquadrado na PEC, também consulte a sua situação eleitoral, porque se ela não estiver regular, isso vai ser um empecilho para que você entre nos quadros da União. E é triste, não é? Com certeza. Porque a pessoa fica triste, ela cumpriu todos os requisitos, mas falta um e ela não vai conseguir ser reenquadrada. É muito triste, é frustrante, na verdade, né? Nossa, a pessoa esperou tanto tempo por aquilo ali e, de repente, por uma pequena falta de você estar ali em dia, né? Causar tudo isso. É um transtorno. Nossa, nem... E a Justiça Eleitoral tem vários mecanismos e vários canais de comunicação. Então, gente, procure, mande mensagem, entre em contato pelo WhatsApp. Você não precisa nem se deslocar até o cartório eleitoral. Você, pelo telefone, você pode resolver muita coisa, né? Exatamente. Você consegue resolver bastante coisa pelo telefone. Muito bom. Yara, muito obrigada por todas essas informações. É sempre uma honra e um prazer recebê-la aqui no Entrevistas DPE. Obrigada pelo convite e fico aqui aguardando os próximos convites para a gente tratar outros temas relevantes da Justiça Eleitoral. Com toda certeza. Seja sempre muito bem-vinda. Bom, nós vamos ficando por aqui. Conversamos com Yara Calheiros, analista, que nos informou tudo sobre regularização da situação eleitoral, sobre prazo, multas e também as consequências, hein? Espero que você tenha gostado aí da nossa conversa super informativa. E nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Você acessa também
a Rádio Defensoria no YouTube, no Deezer e no Spotify. Eu sou Adriana Paulino. Até a próxima. Tchau, tchau.